Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes, no final deste programa, estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, pelas suas necessidades, você que está enfermo, enferma, talvez até num leito de enfermidade, você que já perdeu até mesmo o sentido do seu viver, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, porque o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente é levar até o seu coração as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que esta bênção seja por sobre a sua vida. No Evangelho de João, capítulo 20, do versos 19 ao versos 22, nos escreve: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este é o relato do evangelista João a respeito da ressurreição de Cristo. Cristo já havia declarado aos seus discípulos que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versos 22, diz: e dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Estas palavras do Senhor Jesus foram logo após a confissão de Pedro, quando Pedro, indagado de Jesus aos seus discípulos de quem ele era, o que diziam que ele era, o que a multidão dizia a seu respeito, de quem ele era. Então vem aquele momento em que há muitas opiniões a respeito dele, Jesus, a respeito, dizendo alguns que ele era o João Batista, outros que era Elias,
e outros que um dos antigos profetas que havia ressuscitado, ou seja, não havia nenhuma definição real, concreta a respeito de Jesus. Mas Jesus se volta para os seus discípulos e lhes diz: e vós? Vocês que estão comigo, vocês que têm sido testemunhas de tantos milagres, tantas maravilhas, o que vocês, qual a opinião de vocês a meu respeito? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro, como sempre, tomou a frente, tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo do Deus vivo. E Jesus os alertou, dizendo que a ninguém referisse isto, que ninguém ainda pudesse saber que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro havia declarado. E Jesus, no outro evangelho, ele declara que não foi a carne nem o sangue que revelou isso a Pedro, mas sim o Espírito Santo, ou seja, era uma confissão do Espírito Santo na boca de Pedro. E aí Jesus complementa dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça e muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Agora aqui no Evangelho de João está cumpridas estas palavras de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, e nos é escrito a partir do versículo 11, que Jesus aparece a Maria Madalena. A primeira que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, porque ela estava lá no túmulo chorando, querendo saber aonde tinham levado o seu mestre, porque o túmulo já estava vazio. E no versículo 19, o evangelista João relata que, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, a tarde do domingo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Há muitos que querem fazer cálculos a partir do momento que Jesus rendeu o Espírito, 3 horas da tarde, para contar os 3 dias. Não vão alcançar os 3 dias. Os 3 dias é referente. Sexta-feira foi o dia que Jesus foi crucificado e morreu às 3 horas da tarde. O sábado e depois no domingo, pela manhã, ainda estava escuro, nos é revelado aqui pelo evangelista João, quando Jesus aparece a Maria, no domingo, pela manhã. São 3 dias, sexta, sábado e domingo. 3 dias é que Jesus, segundo as profecias, iria ressuscitar. Segundo ele mesmo declarou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, já na tarde do domingo, há muitos que querem contestar o primeiro dia da semana em decorrência de doutrinas que divergem do Evangelho, divergem da palavra de Deus, porque tem doutrinas heréticas, doutrinas que querem incutir um ensinamento contrário ao Evangelho, quer levar pessoas a uma prática dos judeus. Por exemplo, a guarda de sábado é uma prática da lei de Moisés, uma prática dos judeus. A lei de Moisés foi dada para os judeus, não foi dada para gentios. Nos dias de hoje, muitos gentios estão sendo enganados
por lideranças religiosas que, por contatos lá com Israel, com os rabinos de Israel, que eles, na verdade, hoje precisam aprender conosco e não nós aprendemos com eles. Eles poderão ter muitas informações a respeito do conhecimento que eles têm da lei de Moisés, mas a lei de Moisés não é para ser praticada. Nós estamos na graça. A graça é um favor não merecido. Foi para isso que Cristo veio e foi para isso que Cristo ressuscitou. E quando Cristo realiza a obra lá na cruz do Calvário, quando Jesus declara e entrega o Espírito, nos é revelado que o véu do santuário, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer o pecado pelo todo o povo, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, não havia mais necessidade do sumo sacerdote ir a fazer e representar o pecado do povo, dos judeus no caso, porque Jesus fez a obra perfeita. Tanto judeus como gentios precisam e necessitam de receber Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma para se salvar. Portanto, não cabe nenhuma doutrina que venha trazer coisas do judaísmo, da lei de Moisés, e muitas igrejas estão sendo contaminadas com este falso evangelho, que Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 1, este outro evangelho, este falso evangelho, que já no tempo do apóstolo Paulo, as igrejas da Galácia estavam sendo contaminadas pela prática do judaísmo e da lei de Moisés. E hoje, em pleno século XXI, o inimigo não deixa de atuar, mas é necessário que se conheça a palavra de Deus tal como ela é. O compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente é levar esta mensagem, é levar esta verdade de Deus para o coração de todo o povo brasileiro. Por isto que a ressurreição de Cristo é, sem dúvida alguma, o ápice do Evangelho, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, como diz Paulo na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve dizendo, a partir do versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A pregação do Evangelho, tem a validade, ou seja, ela é endossada, pela ressurreição de Cristo. A nossa fé em Cristo é endossada pelo Cristo vivo, pelo Cristo ressuscitado. Por isto que nós estamos, no dia de amanhã, teremos a comemoração, teremos um culto especial, a partir das 6 horas da manhã, na nossa igreja sede, Travessa Francisco Salles, número 90, ali no estacionamento da Policlínica Central, teremos o culto da ressurreição. E queremos convidar todos os cristãos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que querem ser salvos em Jesus, que venham participar conosco às 6 horas da manhã, no próximo domingo, ou seja, amanhã, domingo, 6 horas da manhã. Teremos o nosso culto da ressurreição, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, e após estaremos orando e glorificando a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Neste relato do evangelista João, Jesus aparece
para os seus discípulos. Eles estavam com medo dos judeus. Eles tinham se juntado, porque Jesus estava morto e eles ainda não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado, e estavam todos reunidos. E quando Jesus chega e diz, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Aqueles discípulos estavam temerosos, medrosos. Ao receber esta palavra de Jesus, paz seja convosco, eles se alegraram, eles se contentaram, e Jesus lhes mostra as mãos e o lado, as mãos onde os cravos traspassaram, o lado aonde a lança foi colocada e jorrou água. Não jorrou o sangue do corpo de Jesus, jorrou água quando a lança foi traspassada. Então Jesus mostra esse lado, de sorte que os discípulos se alegraram, porque eles reconheceram que era Jesus que estava ressuscitado. E Jesus repete novamente, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Todos nós que recebemos esta graça de Deus, todos nós que cremos que Jesus está vivo e pregamos esse evangelho, para que aqueles que creem, aqueles que recebem a Cristo, também possam se converter, possam deixar a sua capa religiosa de lado e possam abraçar este Cristo vivo e poderoso que garante a salvação, a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa, creia nesse Jesus vivo, creia nesse Jesus que tem a bênção para a sua vida. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida, ó Deus, que ora comigo nesta hora, que está crendo, Senhor Jesus, que tu estás vivo, Senhor, que tu estás, ó Deus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que te buscam. Ó Deus, contempla nesta hora cada vida que se volta para ti, toca com a tua bênção, fortalece a cada coração, passa a virtude do teu poder, da tua graça, para que, ó Deus, esta vida possa estar conosco, comemorando, Senhor, a ressurreição. Toca com a tua bênção nesta hora, no teu santo nome. Ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.